Ela falou uma só carne, uma só carne. Se eu fosse forçar um namoro, uma gravidez durante um namoro com um homem, para poder assim ter a união de uma só carne com ele, para assim ele me pedir em casamento, eu poder dizer que eu sou mulher, esposa oficial, né? Aquela de uma só carne, eu acho que é esse o termo que ela está usando aí. Seria fácil porque se eu engravidar e com isso eu transformar um namoro num casamento, né? Porque eu engravidei. Eu acho que eu devo ser julgado. Se tem alguém aí, um juiz aí me julgando, eu acho que deve ser alguém da minha época. Porque quando eu nasci, como eu já falei, eu repito, já era distribuído isso aí, anticoncepcional. E essa pessoa que a minha memória, né? Da minha memória que eu saiba, está associada a essa música aí de Cavalgada e na Sombra de uma Árvore. Como eu falei, é uma pessoa que eu via na academia e muitos anos depois eu encontrei nesse aplicativo e no aplicativo que eu vi ele estava ali porque ele estava procurando mulheres e ele falou que um tempo depois de eu conversar com ele, ele me disse que tinha namorado, ele não disse que era casado. Seria muito mais difícil ele conseguir sair com mulheres se ele falasse que era casado, mas o registro, né? A coisa que estava usando ele para se comunicar comigo necessitou, precisou criar isso na minha memória, entendeu? Ela precisou deixar registrado que essa coisa ela tá alugando a minha memória para fazer isso. Ela precisou deixar registrado na minha memória que essa pessoa estava no aplicativo procurando um encontro com mulheres e precisava dizer que tinha namorada, mas no jogo, né? Se isso é um jogo, essa pessoa sabia que a probabilidade de eu aceitar ir ao encontro dessa pessoa para continuar alugando a minha memória seria bem menor se ela falasse que era casado. Então ela preferiu induzir a ele a me dizer que ele tinha uma namorada para ser assim. Eu seria mais fácil. Na verdade, eu falei para ele, olha, você tá nesse aplicativo procurando encontrar mulheres e eu tô aqui procurando conhecer pessoas novas. Eu tô solteira e eu acabei de ficar solteira e eu tô só querendo conhecer pessoas, fazer amigos, sair pra conversar e o que tiver que se será, eu acho que você não é a única pessoa que tem namorada, mas usa aplicativo pra conhecer outras pessoas, entendeu? É um estilo de vida, de personalidade, pessoas que gostam de ser livre até o último momento da vida, porque para algumas pessoas casamento é a mesma coisa que enterro, né? A vida da pessoa acaba quando ela se casa, a parte da vida social da pessoa se esvai, né? Com o casamento. É complicado isso. Como é que eu posso explicar, meu Deus? Com esse drama todo, né? A minha vida não é um drama nem um teatro, né? Eu só sei que eu gosto de conhecer pessoas. Na minha época de solteira, quando eu fico solteira e eu me sinto só, eu gosto de conhecer pessoas. E eu testei esse aplicativo e por coincidência eu reconheci. Alguém que eu via na academia anos antes, malhava no mesmo horário que eu, apenas falei com essa pessoa. As probabilidades matemáticas, né? Se ela dissesse que era casada, diminuiria muito a probabilidade de ela ter um sim, mas se ela dissesse que ela tinha namorada, aumentava mais, mas também diminuía. Ficava no meio termo no intermédio, né, do sim ou não da mulher aceitar. Mas sabe-se lá com quantas mulheres esse jogo foi feito, esse jogo aí do cara tá no aplicativo, mas eu acho que essa pessoa não tava num jogo porque seria mais uma coincidência estranha. Eu ver no aplicativo uma pessoa que eu já via há anos antes na academia. Entendeu? Então eu reconheci alguém que eu já via pelo bairro, já via na academia malhando no mesmo horário, então acho que foi só coincidência. Mas alguém aproveitou essas coincidências da minha vida, esses encontros, para criar com isso histórias
adicionais que nunca existiu, entendeu? Mas que foi induzido, porque por estado de hipnose e uma certa tecnologia pode ser usada para criar isso. Então eu não tô aqui para julgar nem a pessoa, nem a outra pessoa que ela disse que tinha uma namorada, nem muito menos eu mesma, porque que sou eu para ser juiz de mim ou dos outros, entendeu? Eu sou uma pessoa falha, as pessoas também, cada um tem suas fraquezas. Essa coisa que tá falando aí, você pode perceber que ela não tem a mínima noção do que ela fala, ela tá usando repetida 1000 vezes eu falo isso, né? Como o Reginaldo, 1 milhão de vezes eu já falei isso. Essa pessoa, ela tá usando essa entonação de voz estranha e cheia de ironia e sarcasmo porque ela já perdeu, né? E ela já perdeu por quê? Porque é a mesma coisa que tava por trás da história de um cara que eu via na academia e depois vi no aplicativo, encontrei no aplicativo de encontro. Ele estava ali porque ele estava procurando conhecer novas mulheres, entendeu? Essa sombra que estava por trás dizendo, usando ele para conversar comigo e deu essa informação, ele tinha uma namorada, é a mesma coisa que tá até hoje criando esse enredo todo, que ela tá falando que o fato de ela ser namorada dele e ele estar usando o aplicativo de encontros diz que ela já era unha e carne dele, mesmo ele estando ali, procurando conhecer outras mulheres no aplicativo. Ela já era unha e carne dele, mesmo assim. Eu ali, conhecendo novas pessoas, não era unha e carne de ninguém. E eu acho que se ele estava ali procurando a mesma coisa, ele era unha e carne dele mesmo. Ele estava vivendo a vida, querendo fazer novos amigos, conhecer novas pessoas, é normal. Eu sou unha e carne dos meus neurônios, da minha mente, da minha essência. Eu sempre fui assim, né? Eu sou alegre, eu sou uma pessoa feliz, entendeu? Isso pra mim é minha carne da minha carne, é a minha alegria, a minha felicidade. E se cada uma dessas pessoas, eu já conheci muitas pessoas interessantes, inteligentes, além de bonitas também. Se essas pessoas pudessem se olhar umas para as outras, eu diria, poxa, eu sou o máximo. Eu sou o máximo, mas eu sei que existe aqui nesse lugar, nessa cidade, outros, outras pessoas também de muita beleza e inteligência também. E às vezes algumas até são sábias. Agora imagina isso, você ser bonito, inteligente e sábio. Existem várias pessoas aqui nessa cidade que são assim ainda. Mas o que está deteriorando a sabedoria, a beleza, gastando a beleza, reduzindo a inteligência e deteriorando a sabedoria das pessoas, é esse mesmo vírus. Esse mesmo vírus. Ele gasta a inteligência, ele deteriora até a saúde mental da pessoa, retarda a inteligência das pessoas e bloqueia a chance da pessoa alcançar isso, esse nível de sabedoria, né, de chegar a ser um sábio. E se você consegue isso no final da sua vida, né, alcançar o estado mental de um sábio, você pode dizer que você já é um encarne, entendeu? De você mesmo, você tá em paz, você foi feliz, você tem algumas histórias para contar, não muitas, você não vai escrever um livro, uma bíblia, mas você tem algumas histórias legais sobre as pessoas que você conheceu nesse lugar. E se você partir dessa para uma melhor, você vai levar isso com você das pessoas. E talvez até a memória que você carregue dessas pessoas ajude a resgatar o que elas mesmas foram um dia ou ainda são, ou até para melhor. Se um dia essas pessoas que eu conheci já eram tão interessantes, tão bonitas, tão alegres, tão inteligentes, eu acho que a tendência é ela para melhor, é ficar cada vez mais. O tempo passa, a gente adquire novas experiências e vai melhorando ainda mais o nosso potencial. Então, é uma luta, porque é um conflito. Essa coisa, ela debocha do potencial humano, mas ela se diz humano. Ela se promove como um ser humano, as características que ela está impondo ser humanas, a natureza dela está querendo impor como algo humano, mas ela não tem embasamento em nada do que ela está falando. Ela pode ter um erro,
e ela até hoje pagar por esse erro, e isso é ser humano, isso é ser humano. Agora dizer pra mim que não era erro, aí já é uma opinião dela, porque a minha opinião é diferente. A minha opinião é a seguinte, vou deixar claro e acabou. Se eu tô no aplicativo de encontro de pessoas, mas eu tenho um namorado, eu acho que esse namorado deve saber que eu tô ali porque eu quero liberdade, eu quero conhecer novas pessoas. E talvez, eu ou mude o meu curso, ou não queira mais ter namorado nenhum, ou eu continue mesmo usando esse aplicativo com o meu namorado, ou eu deixo o aplicativo e me caso com ele. E o fato de eu ter filho ou não com ele antes e depois do casamento é problema meu e dele, não é problema de ninguém que usa esse aplicativo, que ninguém vai querer saber. Se você tem namorado, talvez casado, é interessante saber. Agora, se você tem outros namorados, outras namoradas, e se você teve filhos com essa pessoa, se você pretende ter com urgência, naquele instante que você está ali ao mesmo tempo desabafando seus planos com outra pessoa, com pessoa de um aplicativo, isso é muito estranho. Isso não é da realidade, entendeu? A realidade é a seguinte: quando você conhece alguém estranho nesse aplicativo, mesmo que seja alguém que você já tenha visto na academia anos atrás, como foi o meu caso, esse rapaz que eu vi lá, você evita falar coisas que vai, principalmente aplicativo de pessoas, que são pessoas estranhas, né? Você vai evitar falar o máximo sobre suas complicações da sua vida, sobre os seus impasses. Você vai procurar um assunto interessante para conversar com a pessoa, porque você tá ali para fazer amigos, você tá ali para descontrair, para ter alguém com quem você vai sair pela cidade, por algum lugar que você queira ir com essa pessoa. É, e você vai evitar falar sobre coisas que afaste essa pessoa de você. Isso já é algo essencial para você poder conhecer novas pessoas, conhecer novas pessoas. Se você conhece alguém que você acha que essa pessoa tem muita coisa estranha nela, muita mesmo, você pode dizer que nesse aplicativo você conheceu alguém que ou estava sob estado de hipnose, ou nem humano era você conheceu nesse aplicativo o que tipo de ser, se não era um humano, que não tem a essência humana, que não tem nem a conversa essencial básica mínima que uma pessoa precisa ter para provar que ela é um ser humano, que ela é humano. Da prostituta ao delegado. Se usar esse aplicativo para encontrar pessoas, ele vai ter algo, características humanas nele, emoções, histórias de vida humanas, que é, por um lado, interessante para as pessoas. As pessoas, outros seres humanos, vai olhar para aquela pessoa, da prostituta ao delegado, que estiver usando esse aplicativo aí, vai saber o mínimo que ela souber sobre a vida dessa pessoa já é o suficiente para ela dizer: essa pessoa, ela tem uma história. A história dela não se resume no fato de ela ganhar dinheiro com sexo, ou caçar bandidos, ou ser um bandido, um salafrário. Tem muitas coisas, mano. O próprio fato da pessoa ser direcionada por esse caminho já diz que a trajetória dela anterior, que impulsionou ela para aquela vida boa ou amaldiçoada, diz mais sobre o fato de ela ser aquilo em si. Agora, as escolhas que a gente faz na vida, né? As escolhas que a gente faz na vida não é impulsionada por nada, e sim pela nossa própria consciência. Isso já é diferente. Eu não posso ser julgada pelo impulso que eu recebi para estar na situação que eu estou, mas eu posso ser julgada pelas minhas próprias escolhas que eu fiz nos caminhos que eu podia escolher, né? Nas rotas que eu mesma podia escolher, por isso eu posso ser julgada. Agora, eu ser julgada por ser o que eu sou, porque alguém me empurrou para isso, alguém me impulsionou a ser algo, depois ela mesma vai me julgar por eu ter me transformado naquilo que ela mesma me incentivou a ser. Não, minha filha, é loucura. Agora eu digo pra você, na minha vida, na minha realidade, se você tem um namorado, uma namorada, geralmente eles se casam e depois tem filho, e ninguém tem nada a ver com isso. E se por acaso essa mulher se sentiu enciumada, ou não teve paciência para esperar um casamento, e ela achou que ela
embuchando, engravidando, ela ia conseguir um casamento com um homem. Isso já é muito conhecido aqui nesse lugar, na minha vida, na minha realidade, isso tem um nome. Isso é golpe da barriga que algumas mulheres salafrárias aí fazem para usar chantagem emocional para comover o cara que ela quer casar com ele logo para acelerar isso aí. O cara, sei lá, se juntar com ela, oficializar, não sair mais de casa, parar de trair ela se ela se sentir que está sendo traída. Isso tem um nome aqui. Se você sente que você está sendo traída por uma pessoa, primeiro você tem que saber o motivo. Você não pode achar que uma gravidez vai resolver todos os seus problemas de emocionais ou existenciais que você tem com a outra pessoa. Não vai. Se ela tá no aplicativo de encontro saindo com outra pessoa, será que apenas tentar entender o porquê disso está acontecendo não é melhor do que apenas achar que ficar grávida vai resolver essas situações espirituais que nem a minha, entendeu? O karma de outra pessoa. Sei lá, eu não acredito nesse negócio de karma, não. É safadeza mesmo, entendeu? Safadeza, gente. O nome disso é gente safada. Isso aí não pode ser nem chamado de karma. Isso nem do mundo espiritual é. E pra você estar no mundo espiritual, você tem que ter alma. Uma pessoa que se aproveita da vulnerabilidade de outra, se ela tiver uma alma, é um tipo de encosto. É um encosto. Pessoa se aproveitar de uma transa porque ela recebeu esperma, eu digo mesmo, entendeu? Eu digo mesmo. Pra mim, sabe quanto é que vale um esperma de um homem? Nem a bosta que eu cago no banheiro vale o esperma de um homem. Uma vida pra mim vale, uma gravidez é. Uma vida é uma gravidez. E uma gravidez vale porque a criança tem nada a ver. Agora, pra mim, o esperma de um homem, sendo ele bem amado ou não, pra mim vale a merda, muito mal a merda que eu cago no banheiro. Porque material genético, graças a Deus, eu já tenho. Veio da minha mãe e do meu pai.